Opa! Bom, U, V. E aí? Farei o seguinte. Círculo trigonométrico. Outra vez. Para cá. Corrigindo aqui. Fazendo uma correção. Dado x e y no intervalo 0 fechado, 2π aberto, sejam os seguintes pontos. X é positivo. A minha demonstração usa fortemente que o x é positivo. Então eu vou considerar daqui o ângulo x, ó. Digamos daqui o ângulo x. Ângulo x, x em radianos, tá? Tudo é em radianos. Então, se é x, o x é o comprimento desse arco, tá? Porque o x é numericamente igual ao... O ângulo em radianos é numericamente igual à medida do ângulo, tá? A medida do arco é numericamente igual à medida do ângulo. Eu vou colocar o x aqui e vou colocar o y aqui, ó. Vem bem aqui, e o y vai ser a medida daqui para cá. O y vai ser esse pedaço aqui. Daqui para cá é o y, tá? O y é essa abertura, o y não é o todo, não. Daqui para cá eu tenho quanto? X mais y. Tá certo? Agora... Me arruma uma lapiseira aí. Alguém tem uma lapiseira? Lapiseira. Lápis, é. Obrigado. Arcos e cordas iguais correspondem a arcos iguais. Então eu vou chegar aqui e vou marcar esse comprimento aqui. Tá? Igual a esse. E esse tamanho aqui eu vou marcar aqui. Então, eu venho aqui, ó. Marco o mesmo tamanho. Mesma corda, tá? Corda aqui, corda aqui. Cordas iguais correspondem a arcos iguais. Então eu tenho, não é prolongamento, ó. Você tem? Então você tem aqui, ó. Então, quanto é que vale esse ângulo aqui, me diga? Quanto é que vale esse ângulo? Hã? Não, Y não. Quase lá. Menos Y. O Y é positivo, ó. Do jeito que eu desenhei. A minha figura usa fortemente que o X e o Y não são negativos. Então, isso aqui é menos Y. E aí eu vou nomear 4 pontos. Esse ponto aqui vai ser o ponto A, enquanto esse é o ponto B, esse é o ponto C e esse é o ponto B. Então quem é o ponto A? O ponto A é o... No círculo trigonométrico, o ponto, as coordenadas do ponto são seno e cosseno do ângulo. Ângulo menos Y, tá? Então, o ponto A é o ponto seno de menos y, seno de menos y, não, perdão. Cosseno de menos y
seno de menos y. Concorda? O ponto B, quem são as coordenadas do ponto B? Isso aqui é o círculo trigonométrico. É o círculo de raio 1, menos 1, 1, e aqui é 1. Então, quais são as coordenadas do ponto B? É um ponto. Quais são as coordenadas do ponto B? 1, 0. Abscissa 1, ordenada 0. Quais são as coordenadas do ponto C? Cosseno de x, seno de x. E que são as coordenadas do ponto D? O ponto D corresponde a que ângulo? X mais y. Então, quem são as suas coordenadas? Exatamente. Cosseno de x mais y, vírgula, seno de x mais y. Você tem isso aí. Tá? Cosseno de x mais y, seno de x mais y. Agora eu venho aqui e marco essas duas cordas. Eu vou marcar essa corda aqui, ó. Vem daqui para cá. Tá, ó. É a corda. Que corda é essa? É a corda BD, ó. Corda BD que corresponde ao arco X mais Y. E a outra corda é essa corda aqui, ó. A corda AC. Para cá. Cordas iguais, arcos iguais, reciprocamente. Arcos iguais, cordas iguais. Quanto é que vale esse arco? Quanto é que vale, qual é o comprimento desse arco? X mais Y. E qual é o comprimento desse arco aqui, de A até C? X mais Y também. Certo? Então, daí, então tem-se. Então, tem-se. Tem-se o seguinte. A distância AC, que eu indico assim, que é a medida do segmento, é igual à distância BD. Logo, quando eu pego os quadrados, o quadrado de AC, vamos trabalhar com quadrado, o quadrado de AC é o quadrado de BD. Mas vamos colocar ao contrário, vamos colocar o quadrado de BD igual ao quadrado de AC. E o seguinte, BD ao quadrado igual a AC ao quadrado é equivalente a... Quem é o quadrado de BD? BD. Lembre? Distância, fórmula de distância entre dois pontos. De fórmula da distância entre dois pontos. Vamos ver de B para quem? Para D. Qual é o quadrado da distância de B para D? A soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Então, o quadrado de BD fica o quê? Cosseno de x mais y menos 1, essa diferença ao quadrado. Cosseno de x mais y menos 1, tudo isso ao quadrado. Mais, como eu disse, o quadrado da distância entre dois pontos é a soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Falta um outro quadrado aqui. Qual é? Porque eu estou de B para D. Então fica o quê? Seno de x mais y menos 0, tudo isso ao quadrado. Mas isso é igual a quê, hein? AC ao quadrado, ó. AC ao quadrado. Agora, antes de continuar, vamos dar uma simplificada aqui, ó.
Quem é o cosseno de menos y? É o cosseno de y. E quem é o seno de menos y? Menos o seno de y. Então, isso fica. Se eu contar AD, fica... AD não, é AC, né? Então fica cosseno de x menos cosseno de y ao quadrado. Né? Mas, agora falta aqui, ó. Cadê? Estou comparando esse com esse. Seno de x menos seno de y. Então fica o quê? Seno de x mais seno de y. Tudo isso ao quadrado. Mas isso é equivalente a... Agora vamos desenvolver. Quanto é que dá isso aqui? Quadrado do primeiro dá o quadrado do cosseno da soma de x com y, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 cosseno de x mais y, mais o quê? Mais o quadrado do segundo, mais 1, mais o quê? O quadrado aqui dá o quadrado do seno de x mais y. Igual, agora olha isso aqui, fica o quê, ó? Esse quadrado aqui, o quadrado do cosseno de x, menos 2 vezes cosseno de x cosseno de y, mais o quê? O quadrado do cosseno de y. Acabou não, né? Porque ainda tem isso aqui, né? Mais, ó, mais isso aqui. Então, como é que fica? O quadrado do seno de x mais, vou continuar aqui. Mais o que, meu querido? Mais o quê? 2 seno de x, seno de y. Mais quem? O quadrado, já que eu tô olhando para cá, né? Lá em cima. Mais o quadrado do seno de y. Mas isso é equivalente a... Vamos lá, agora tem coisas aqui a se considerar. Se eu pegar esse termo com esse, o quadrado do cosseno de um ângulo mais o quadrado do seu seno é igual a quê? A 1. Somado com 1, 2. Então eu fico desse lado, do lado esquerdo, eu fico com 2, menos 2 cosseno de x mais y igual, e eu uso a identidade fundamental da trigonometria do outro lado também. Porque aqui vai aparecer, ó, o quadrado do cosseno de x mais o quadrado do seno de x é 1. Tá certo? E o quadrado do cosseno de y mais o quadrado do seno de y é 1. 1 mais 1, 2. Então eu fico com 2. Tá? E agora ficou o quê? Menos 2 cosseno de x cosseno de y. Certo? E o que é que falta? Mais 2, mais 2, seno de x, seno de y, que é equivalente a... Bem, esse 2 cancela com esse 2, aí eu fico com o quê? Com menos 2, cosseno de x mais y, é igual a quê? A menos 2 cosseno de x cosseno de y mais 2 seno de x seno de y, que é equivalente a... Divide tudo por menos 2, eu fico com quem? Cosseno de x mais y igual a
cosseno de x vezes o cosseno de y menos seno de x seno de y. Então, de fato, ou seja, se pegar aqui, botar um ou seja para juntar tudo, comparado junto o início com o fim, tá certo? O que é que eu tenho? Tá aqui, eu tenho que... Tá aqui. Ah, não precisa ou seja não, tá aqui. Pronto. Logo, ponto. Logo, eu tenho o cosseno de x mais y igual a quê? Cosseno de x vezes o cosseno de y menos seno de x seno de y. Tá pronto. Só uma coisa que eu tenho que enfatizar aqui, ó. Você chegou a essa igualdade, eu escrevo logo, eu escrevo a igualdade de novo. Por quê? Isso é lógica. Isso é lógica. A proposição que existe é o seguinte, ó. Se P e P é equivalente a Q, então Q. Tá? Estou escrevendo segundo isso aqui. Você tem P, ó. Olha aqui, ó. Você tem P. Você tem que P é verdade, não é? Ó? P não é verdade? E P é equivalente a quem? A Q. Logo, Q. Estou escrevendo segundo a lógica. Essa proposição aqui, isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui não é uma coisa, não é uma proposição verdadeira. Eu posso ter a equivalência com as duas falsas. Tá certo? Se P é verdadeiro e P é equivalente a Q, então Q. Vocês verão, e é assim que se escreve, porque se escreve segundo a lógica. Então você tem isso aqui. Mas observe que eu demonstrei essa igualdade para x e y no intervalo 0, 2π. Eu uso fortemente que x e y não são negativos. Mas eu preciso disso para todos x e y reais, mas não tem problema, porque está encerrada aqui a proposição, mas você observa a seguinte coisa, ó. Qualquer que seja o x real, dado x real, existe um número k inteiro, tal que x mais 2kπ pertence ao intervalo 0, 2π aberto. Por que isso é verdade? Porque se o x está depois de 2π, pode até ser grande, eu vou subtraindo menos 2π, menos 2π, menos 2π, até cair aqui dentro. Entendido? Então existe um k inteiro, tal que x mais 2kπ cai aqui dentro se o x está depois do 2π. E se o x está bem antes do zero, o que é que eu vou fazendo? Eu vou somando x mais 2π, x mais 2π, até cair aqui dentro. Então existe um k inteiro, tal que x mais 2kπ pertence a esse intervalo. Aí morreu. Por quê? É só escrever o seguinte. Daí, vou destacar em azul, daí, dados x e y, dois números reais, existem k e j inteiros, tais que o x mais 2kπ e o y mais 2jπ pertencem ao intervalo 0, 2π. Assim, com 1 igual
AX mais 2kπ igual a x mais 2kπ e o V igual a y mais 2jπ. Esses dois números estão aqui dentro, sabe? Tem-se quem é o cosseno de x mais y? É o cosseno de quem? De u mais 2kπ mais quem? Mais v mais 2jπ. Só que essa soma dá u mais v mais 2kπ mais 2jπ. Ou seja, dá o cosseno de u mais v mais um múltiplo par de π. Ora, a função cosseno tem período 2π. Então isso no final fica só o quê? O cosseno de quem?